programa de hoje vocês verão no quadro Estilo na TV, Dr. Salatiel Pizelli, advogado. E no Falando de Saúde, a entrevista é com a endocrinologista doutora Patrícia Peixoto e nós vamos falar sobre diabetes. Vamos assistir? Olá! No quadro Estilo na TV de hoje eu entrevisto o advogado Dr. Salatiel Pizelli. Salatiel é uma pessoa apaixonada pela vida, de bom humor, que busca viver bem, que busca deixar pessoas que estão ao seu lado bem, que busca fazer o melhor pelos outros. Essa é a grande preocupação de Salatiel. Salatiel é formado em Direito desde 2001, né? Mas durante já a faculdade eu fui me apaixonando pela área de Direito Empresarial, porque antes disso já tive algumas experiências empresariais, né? E isso me surtiu uma grande necessidade de conhecer a fundo de como era o processo empresarial, a parte jurídica empresarial, né? Logo depois disso, eu pude trabalhar com empresas multinacionais, empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, cada uma com o seu detalhe, cada uma com a sua característica marcante, né? Com isso, eu fiz a minha primeira especialização em Direito Empresarial durante 2 anos na FGV, né? Logo após isso, a gente, com o Direito Empresarial, prestando serviço para o setor público, fiz minha segunda pós-graduação em Direito Municipal na FGV, né, durante 2 anos também. E após isso também, durante vendo a necessidade e demanda das empresas, iniciei minha terceira pós-graduação em Direito Portuário, né, por causa das situações da nossa região daqui, né, com a instalação de novos portos, né, inclusive assessorando a instalação de um novo porto em São Francisco do Itabapoana, aqui do nosso lado, né. Essa formação veio a dar um suporte para criar um escritório que hoje se chama o Pizelli Advogados e Associados, que eu tenho como braço direito o meu irmão, Júlio Pizelli, pessoa a quem eu dedico grande parte do sucesso da nossa empresa, né? E a toda a equipe, que hoje nós somamos um total de 18 pessoas. Cada um tem a sua marca registrada aqui, sem a qual nós não seríamos o sucesso que estamos sendo hoje. Estamos abrindo fronteiras, hoje estamos em Campos, Macaé, Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Temos algumas ações em São Paulo, no estado do Amazonas. E na maioria dos estados nós já temos ações, demandas, mas estamos bem concentrados nessa região de Campos, Macaé, Rio de Janeiro. O direito para mim significa algo que venha a explicar a razão de como a gente lida com os outros, né? Eu gostava de pensar e de imaginar como que a gente seria se não fosse a relação que a gente tem com o próximo, né? Imaginava até o tempo dos primórdios, quando a gente todas as pessoas eram separadas, né? E o direito veio a explicar o seguinte, que quando se unem as pessoas, elas se unem para um bem comum. Mas para que isso seja regularmente, seja dado de uma forma regular, de uma forma boa, de uma forma pacífica, é necessário que a gente tenha normas que conduzam isso, né? Então essas normas que criou o direito. E a gente tem isso, inclusive, com qualquer coisa que a gente consiga viver. É com a nossa família, é com a relação com o bem que a gente tem, é com a nossa relação com Deus, né? Com tudo a gente cria normas, cria procedimentos que muitas vezes nem são escritos, né? Isso faz parte do direito, isso é o direito. E eu escolhi o direito porque eu sempre fui muito questionador nesses pontos, nesses aspectos. E isso veio me confortar e eu me apaixonei no momento, no meio do caminho, né? E aí vem as mesmas razões que se explica a paixão, ou seja,
a gente não tem como explicar com palavras. Eu acho que a família, ela é a base da nossa vida, né? A família é aquilo que a gente tem e tem que manter sempre em primeiro lugar. Seja ela os nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nossos companheiros. E no meu caso, a minha esposa, Flávia, que é uma ótima companheira, uma ótima pessoa, a que eu devo também boa parte da minha vida, né? Dos meus 3 filhos, a quem eu sou eternamente grato. São as pessoas, a minha mãe, meu pai, meu irmão, meus irmãos, são as pessoas que me dão força, que me dão suporte e que eu tenho sempre que agradecer, porque eu sei que ficam muitas vezes sem um espaço que eu deveria dar para elas de tempo, porque eu preciso dedicar ao estudo, ao trabalho, né? Mas a família, resumindo e colocando, é acima de tudo, né? Só está abaixo de uma coisa, só de Deus. Né? E a família está em segundo lugar, e o trabalho sempre a gente tem que deixar em terceiro lugar, e é isso que eu procuro fazer. A família é o alicerce, a família é a base de tudo. As minhas horas de folga eu procuro dar atenção especial à família e aos amigos, né? Principalmente a família, né? Que eu sempre gosto de estar junto com os meus pais, né? O Geraldo, a Mirtz, com os meus sogros, né? Que são o Ernesto, a Dona Dirce, com a minha esposa Flávia, com os meus filhos, o mais velho com 7 anos, que é o Pedro, o do meio, né? Que agora é o Joaquim, com 5 anos, e a mais nova membro da família, Maria, que agora completou 2 meses e meio, né? E é a grande alegria da nossa família, é o tempo todo que a gente vem se divertindo, né? Eu costumo dizer que com o Pedro e com o Joaquim, né, que já estão com 7 e 5 anos, eu perdi um pouquinho, porque quando ele era pequeno ele dava um pouco de trabalho, a gente torcia para o tempo passar um pouco mais rápido. Mas agora a maturidade que a gente já tem a Maria, a gente já não torce mais que passe rápido, né? A gente torce agora que espere, que passe o mais lento possível para a gente curtir o máximo possível essa fasezinha de pequenininha, né? E a gente também está curtindo agora a fase dos dois mais velhos, né? Da fase deles. Então, nas horas de folgas, essencialmente eu fico com a família, né? E com os amigos também eu dou atenção para a gente chegar numa praia, jogar um futebol, né? Bater papo. Eu gosto muito de conversar, atualizar os assuntos, as informações, né? Então, é isso. Doutor Salatiel, chegamos ao final da matéria, da entrevista. Eu quero te agradecer por ter aceitado, viu? Vânia, para mim é um enorme prazer estar aqui com você no seu programa, que eu sei que é líder de audiência, que todo mundo gosta de assistir, porque você escolhe as pessoas assim a dedo, né? Pessoas que fazem diferença de alguma forma na nossa sociedade. E para mim é um enorme prazer, tenho que te agradecer por isso, por essa oportunidade, que para mim é ímpar, tá bom? Obrigada, mas eu que agradeço. Vamos lá, o que é insignificante para você? O ódio. Bebida. Um suco de laranja com bastante gelo e sem açúcar. Entendi. Suco de laranja. Adoro curtir com os amigos. Um futebol e uma praia. Seu time? Vasco da Gama. 2015. Muito sucesso, muito amor, né? E muita fraternidade. Verdade. 2015. Peraí, eu que errei. Não, eu ia falar 2015 de novo. ele. Calma, eu falei 2015 de novo. Vergonha de mania, religião e Deus. Vamos lá. Pode? Pode. Vergonha de. Tenho vergonha do mal. Tenho vergonha do que está acontecendo com o nosso país, com a corrupção, com as pessoas que não têm paciência com as outras, com as pessoas que querem fazer o mal para os outros. Disso eu tenho uma enorme vergonha. Mania, tem alguma? Claro, né? Eu tenho... Dizem que eu tenho mania de querer sempre me meter onde eu não devo.
para solucionar problemas que eu não deveria solucionar. Ah, meu Deus. Mas é uma mania que eu vou manter. Eu acho que eu consigo fazer um pouco de diferença para algumas pessoas que são assim, esquecidas no mundo, vamos dizer assim. Entendi. Religião. Católico. Deus para você. Deus é tudo. Deus está em primeiro lugar. Deus precisa estar sempre em primeiro lugar para qualquer pessoa. A gente sem Ele, eu creio que a gente consegue sobreviver, mas como se fosse uma folha de papel solta ao vento. Né? Eu prefiro fazer parte de um caderno que é o caderno de Deus. Que bom. Qual a mensagem que você deixa para os meus telespectadores? Eu vou passar uma mensagem do que eu vivi bastante esse ano, né? E que eu passei bastante para essa equipe nossa que funciona hoje, do Piselli Advogados, que é do seguinte, da mensagem da semeadura, né? Que a gente deve plantar bastante. Por quê? Porque se a gente planta, pode demorar um pouquinho, mas a gente colhe, não tem a menor dúvida. E se a gente plantar qualquer tipo de coisa, como se a gente plantar um abacaxi, a gente nunca vai colher uma laranja. A gente só vai plantar exatamente aquilo que a gente plantou. E a gente deve plantar sempre o bem, porque uma hora chega, e pode ter certeza absoluta, e vem com bastante sobra do que plantou. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a você, Vânia, por essa oportunidade, né, para todas as pessoas que estão assistindo o seu programa. Eu acredito e gostaria que cada um tivesse aproveitado um pouquinho do que eu aproveitei com você aqui. Ah, que bom.